Bom dia, tudo bem? O vídeo a seguir é um misto de imagens e vídeos que tem aí 2 anos. São vídeos que o Baruch aí não tinha nem 1 ano. Outros ele estava aí com 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos ainda. A mordedura do Baruch é uma mordedura encaixada e firme. Só que ali no confronto com Sansão, situação inesperada, ele não conseguiu fazer esse encaixe da mordedura. Mas o Pitbull também não conseguiu fazer o encaixe da mordedura no Baruch. Com mais de 10 lutas, que já matou um Rottweiler, já feriu outro Pitbull, outros cachorros. Cachorro de 1 ano, já fez mais de 10 lutas, com experiência, com bagagem, com porte, com agressividade. Não conseguiu cravar a mordedura, encaixar a mordedura no Baruch. O Baruch conseguiu atingir o focinho dele. O Baruch se esquivava e atingiu o focinho. Mas ele não encaixava a mordida. Porque o Pitbull também tirava também, ele também se esquiva. E o Baruch ele não tem experiência com briga. Os vídeos anteriores estão falando sobre esse assunto. Para quem está chegando agora, eu estava passeando com o Baruch, fazendo caminhada. Pego ele, fazendo exercício, que a caminhada para a gente é um exercício, para a gente que é destra, enfim. E nós nos deparamos com Sansão. Tem um vídeo aí, Baruch vs Sansão, onde eles tiveram um confronto. E eu estou explicando ali os motivos ali do Baruch não encaixar a mordida nele. O Baruch ficou na defensiva. Foi uma situação inesperada para o dog. Geralmente o cachorro ele aprende desde pequeno. Geralmente cachorros melhores na briga, eles lutam muito pequeno, 3, 4 meses já vai fazendo esse treinamento com ele lutando com outros cachorros, e aí ele vai entrando num padrão de combate. Eu tive outro box uns 20 anos atrás, e esse outro box ele já entrou em confronto com 3 pitbull, e se não separa teria matado. E o Baruch ele me lembrou muito esse outro box, porque eles não atacam o pescoço, eles atacam o focinho. O pitbull, os demais cachorros, eles vão no pescoço. O box ele vai no focinho. É bem a característica primitiva dele. O box ele no passado, os seus antepassados, a sua origem de um dog que combatia ursos, um dog que combatia touros, e o ataque dele é no focinho. Ele ataca o focinho e segura ali, imobiliza a presa, na caça, javalis. E esse box que eu tive uns 20 anos atrás, ele entrou em combate com o pitbull. Eu ganhei ele adulto e era um dog tão cabuloso que
ele se pendurava no portão com as presas e ficava sacudindo o portão, pendurado e sacudindo o portão. E quando eu saía com ele chorava para brigar. Eu já ganhei esse dog adulto. Eu descobri isso porque uma vez eu estava caminhando com ele à noite e ele olhou um cachorro, né, e ele começava a chorar. Sempre que eu saía com ele via um cachorro, ele começava a chorar. E um dia eu soltei ele, eram umas meia-noite, era bem tarde da noite. E eu saí para ele dar uma volta 11 horas, meia-noite, por onde eu morava ali. E ele começou a chorar e eu soltei ele. Tinha um cachorro, ele foi para cima do cachorro e já começou a brigar. Aí eu percebi que ele chorava para brigar. E nessa época, teve a moda do pitbull. Muitas pessoas estavam comprando pitbull e colocando para brigar. Por isso que em um vídeo anterior eu falo que eu conheci pessoas que treinavam cachorro para briga, até para rinha na época. Isso uns 20 anos atrás. Eu nem buscava Deus, enfim, eu nem tenho o conhecimento de Deus que eu tenho hoje. Mais jovem também, mas eu mesmo nunca participei desses movimentos. Mas eu conhecia pessoas que treinavam dog, que tinham pitbulls mais agressivos do que o Sansão. E então estava uma moda muito grande de pitbull, as pessoas comprando pitbull para realmente colocar para brigar. E geralmente eles deixavam solto, tinha muito pitbull solto. Então eu fiquei muito preocupado e comecei a treinar o boxe no pneu. Comecei a treinar ele para ele pelo menos poder se defender, não para brigar em si, mas para se defender, igual o Baruch. O treinamento com o Baruch não é para ele brigar com outro cachorro, mas é para ele se defender. Como aconteceu num dog desse aí, o Sansão solto, né? Enfim. E eu não sabia que ele já era treinado. Ele já era um cachorro treinado para o combate. Porque um dia eu estava subindo na rua e eu vi esse pitbull, um pitbull branco, grande, forte, escalando uma parede assim de uns 3 metros. E pegando o pneu lá em cima e segurando e sacudindo. Aí o rapaz dava o comando, ele soltava, eles ficavam embaixo para pegar o pitbull não se machucar. Aí eles iam lá, de uma certa distância, dava o comando, esse pitbull corria, subia na parede, pegava o pneu lá em cima, ficava sacudindo. E aí eles davam o comando, eles soltavam e eles pegavam o cachorro no colo. Aí eu, mais jovem, não buscava a Deus, né? Outra mentalidade. Aí eu cheguei lá no rapaz e perguntei se ele não queria colocar para fazer um treino. Né? Aí o rapaz quis. Eu falei assim, não, mas não vamos usar tiçar, não, vamos deixar no instinto. Aí eu soltei meu box, ele soltou o pitbull, eles deu uma cheirada. E o pitbull dele virou as costas. E o meu dog, o outro box, subiu em cima dele como se fosse cruzando. Isso é uma posição de dominância, não é para cruzar. Quando você vê um macho em cima do outro, não é cruzar, é dominância. Aí eu percebendo que o cachorro dele não queria combate, falei, não, seu cachorro não quer brigar não, deixa pra lá. Peguei e fui embora. Aí eu comentei isso acho que foi 2 pessoas que comentei isso. Aí no outro dia eu tô subindo a rua e tá vindo ele mais uns 3, 4 junto com ele. Eu tava subindo com esse outro box que eu tinha, chamava ele de Negão. Meu irmão que escolheu esse nome eu coloquei, mas eu não colocaria, eu coloquei por causa do meu irmão. Aí botou o nome dele de Negão. E ele gritando, ei, ei, ei. Aí eu olhei para trás, eu esperei ele. E ele muito, muito bravo. Você tá dizendo aí que o meu cachorro tem medo do seu? O meu cachorro, né? Aí eu falei pra ele, não,
Eu falei, é verdade, o seu cachorro não quis lutar, mas você quer botar agora para lutar? Ele, quero, vamos botar para lutar. Eu falei, vamos ali, num lugar que era mais reservado, né? Eu não entendia nada assim de briga de cachorro. Aí ele, como se fosse montar num cavalo, ele foi em cima do pitbull dele e atiçando, segurando ele pelas orelhas e atiçando. Aí eu vi, né? Aí eu fiz a mesma coisa com o meu, né? Subi ali, como se eu estivesse montando no cachorro, segurei nas orelhas e fiquei atiçando também. Eu vendo o que ele estava fazendo, então assim, ele já era uma pessoa que já tinha colocado o cachorro para brigar. Ele sabia como é que colocava cachorro para brigar, eu não sabia. Estava começando adestramento, eu tinha uma Doberman que eu já tinha adestrado, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Porque hoje tem YouTube, tem net, hoje tem mídia. Naquela época não tinha essas coisas. Enfim. Aí no 3 solta, 1, 2, 3, soltou. Nessa que soltou os cachorros, eles começaram no alto, aquela coisa toda. Aí o pitbull dele deu uma mordida, mas pegou na bochecha do box. Mas só não pegou direito. Aí o pitbull abriu a boca para encaixar a mordida. Quando ele abriu a boca, que ele soltou ali a bochecha do box, que ele soltou, que ele abriu a boca para ele encaixar, ele foi morder, o meu box esquivou e pegou no focinho dele. Ele esquivou e pegou no focinho dele. E segurou e não soltou. Aí o cachorro dele em pé, aí sem ele, meu box segurando ali no focinho firme. Aí o cachorro dele deitou e meu box ali segurando ali no focinho dele. Aí eu gosto de dog, independente se é ou se não é. Tem gente que, se ele tem um pastor, aí você tem um box, ele fala que o cachorro dele é melhor, porque ele é o dono do cachorro. Ele vai falar que o pastor é melhor do que o box. Agora, se ele tem um box, ele fala que o box é melhor do que o pastor. Se ele tem um Bull Terrier, ele fala que o dele é melhor do que um Rottweiler. Se ele tem um Rottweiler, ele vai falar que o Rottweiler é melhor do que o Bull Terrier. Então, eu não penso dessa maneira. Eu curto dog. Eu curto principalmente dog de guarda e proteção. Pode ser box, pode ser pastor, Rottweiler. Se o cachorro faz uma boa guarda, uma boa defesa, para mim é top. Eu gosto do animal em si. Aí eu fiquei com dó do cachorro dele e falei, ó, vai matar seu cachorro. Eu acredito que se fosse o meu, ele não falaria aquilo, deixaria morrer. Mas como eu não queria o mal do cachorro, né? Eu falei, tá matando seu cachorro. Aí ele desesperou. Aquela macheza dele, aquela valentia, foi tudo embora. Ele, não, o cachorro é do meu padrasto, por favor, tira, tira. Aí eu cheguei no box e dei o comando para ele soltar. Quem disse que ele soltou, que ele queria abrir a boca? Ele era um cachorro muito experiente, devia ter lutado muito aquele boxe. Eu já peguei ele adulto, né, rebito. Eu não conhecia a história daquele cachorro. E graças a Deus nunca deu problema lá em casa, de agressividade comigo, com minha mãe, porque é muito complicado você pegar um cachorro já adulto e não saber a procedência dele. E, geralmente quando pessoas doam um cachorro adulto, geralmente é por causa de agressão, e geralmente elas mentem. Então tem que tomar muito cuidado quando for pegar cachorro adulto. Aí eu dando comando, ele não soltou, me tentando tirar, ele não queria soltar o pitbull de jeito nenhum. Eu acho que ele se ligou, se soltasse o pitbull atacava ele, né? O boxe ele tem uma memória muito boa, entendeu? Se ele passar uma situação, é difícil, ele sabe que aquilo ali vai gerar o que ocasionou da outra vez. Então talvez ele lutou com outro cachorro, ele soltou e o cachorro mordeu ele. Eu acho que por isso que ele não queria soltar. Ele tem uma memória muito boa. Então, aí ele me falou assim, tosse a pata do cachorro que ele vai abrir a boca. Aí eu pensei, como ele já entende mais de briga do que eu, né? Aí eu fui no conselho dele. Aí eu comecei a torcer a pata do meu box, desse outro, do negão. O cachorro, ele começou a chorar, me olhando assim de rabo de olho, mas não soltou. Ele não soltou o pitbull. Aí eu percebi que ia quebrar a pata do cachorro e o cachorro não ia soltar. Aí eu falei, não, você vai quebrar a pata do meu cachorro. Aí eu pensei, né? Não vi em vídeo, não vi em nada. Eu pensei comigo, vou fazer uma alavanca. Eu falei, ó, vou enfiar esse pedaço de pau aqui na boca do cachorro.
eu vou levantar aqui, mas você não deixa seu cachorro morder o meu, não. Quando ele abrir a boca aqui, você puxa o seu, puxa o meu. Não deixa o seu cachorro morder o meu. E eu falei de uma forma assim, tipo avisando para ele, se você deixar esse cachorro morder o meu, eu vou te quebrar. E dos cachorros vai ficar brigando aqui e eu vou quebrar você na pancada, porque você está agindo de má fé. Foi mais ou menos nesse contexto que eu falei com ele, porque eu tô querendo ajudar o rapaz. Aí eu faço a alavanca ali, meu cachorro abre a boca, o cachorro dele vai morder o meu, ele deixa? Não. Aí botei um pedaço de pau na boca desse box e fui fazendo a alavanca, forçando, forçando, até que ele abriu a boca. Quando ele abriu a boca, o rapaz puxou pelas patas traseiras o dele. Então, o Baruch, quando ele teve esse confronto com o Sansão, foi da mesma maneira. O Sansão ia para morder o pescoço dele, ele se esquivava e mordia o focinho do pitbull. Mas ele não encaixava a mordida. Ele mordia e soltava, mordia e soltava. Porque eu não dei o comando para ele atacar. Eu não dei o comando para ele pegar. Muito pelo contrário, eu dei até o comando para ele não atacar o Sansão, para ele não atacar o pitbull. Agora, se fosse esse outro box, ele teria segurado. Aquele ali teria segurado. Se o Baruch fosse um cachorro que tivesse feito umas 2, 3 lutas, se o Baruch tivesse experiência de combate de luta, o Baruch teria segurado ali, encaixado a mordida e não teria soltado facilmente. Eu não posso falar que não soltaria, né? Mas dificilmente soltaria. Então, o boxe ele tem essa característica. Ele ataca ali tipo no focinho. Ele ataca tipo ali na cara ali do outro animal. Geralmente ele não ataca no pescoço como um pitbull e os outros cachorros. Então eu percebi isso no Baruch. E lembrando do outro boxe que eu tinha. E quando o pitbull foi morder ele, ele esquivou e pegou no focinho. E foi o que o Baruch fazia. Toda vez que o Sansão, o pitbull, ia morder o pescoço dele, ele esquivava e mordia o focinho do pitbull. Se o Baruch fosse um cachorro, um dog mais experiente, ele teria encaixado aquela mordida ali no focinho do pitbull. Porque o Baruch, ele tem um bom encaixe de mordida. Essas imagens aí que vocês estão vendo, elas têm mais de 2 anos. Quando ele nem tinha 1 ano. Essas imagens aí não são atuais. Tem vídeos que eles são mais atuais. Mas esses vídeos aí, essas imagens, elas são antigas. E esses vídeos estão no canal, na íntegra, eles completam. Aqui eu só botei uns pedaços de alguns vídeos que eu fiz no início do treinamento do Baruch. Então, o Dog Box, ele tem uma boa mordida e um bom encaixe. Mas só que, em questão em combate de outro cachorro, tem 2 maneiras de você fazer o cachorro ficar bom no combate. É você tendo um figurante, né? Ou você colocando ele para lutar. Já 3, 4 meses ali você começa a fazer esse tipo de treinamento com dog. Porque você treinar no pneu, você treinar com pano, você treinar com cabo de guerra, não vai ter o resultado ideal. Por quê? Eu assisti um filme de artes marciais, eu não lembro qual foi, e um lutador lá, ele quebrou um tijolo. Ele quebrou um tijolo ou foi uma madeira, alguma coisa assim. Aí o outro passou por ele e falou assim, pedra não reage, ou madeira não reage, alguma coisa assim. Então, o pneu não reage, o cabo de guerra não reage, o pedaço de pano não reage. Então você usa isso para estimular o cachorro, né? Despertar nele ali, treinar a mordedura dele, treinar o comando. Mas o figurante reage. Se você treinar o seu dog com o figurante reage. Se for um bom figurante que
que tem ali as manhas do adestramento, ele vai ficar atiçando o cachorro, incentivando o cachorro, né? Correndo para um lado, batendo com a varinha, simulando ser um ladrão, um agressor. Então, ele vai estar reagindo. Então, o cachorro vai estar atacando algo que tem vida. É diferente o dog estar ali atacando algo que não tem vida em si mesmo. O figurante tem vida em si mesmo. E quando você coloca ele para lutar com outro dog, melhor ainda, na questão de combate entre dogs. E aqui, no contexto que eu estou falando, é de defesa. Vai botando o cachorro para brigar, não. É no caso igual aconteceu aí com o Sansão. O Pitbull solto, vem atacar e poder se defender o dog. Então, eu não fiz nenhum esse treinamento com barulho. Nem com figurante, nem com outro cachorro. Aí você pode falar assim, não, mas se botar com outro cachorro, machuca e tudo. É verdade. Se for filhote, não machuca tanto, mas se você colocar uma focinheira no seu dog e uma focinheira no outro dog e deixar eles ali só para treinar o instinto do cachorro, o combate não ser algo, não ser uma novidade para ele se acostumando com o combate. Então, se os dois cachorros estão de focinheira, eles vão ficar só, entendeu? Tipo, bater no corpo. Mas aquilo ali está incentivando o cachorro a fazer o ataque. Então não vai machucar os cachorros se eles estiverem de focinheira. Agora, geralmente, quem coloca cachorro para brigar, eles usam essa técnica também, mas eles também usam sem a focinheira. Porque envolve aposta, né? Enfim, e tem várias outras situações aí, né, que estão em jogo. Né? Tem rinha de cachorro, tem cachorro aí que ele custa aí 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20, tem esses lugares clandestinos. Tem documentários que falam sobre isso, né? Apostas, bota cachorro para lutar, aposta carro, casa, 30 mil, 50 mil. Então, é um treinamento bem agressivo, né? Enfim, o cachorro só vive para aquilo ali. Então, assim, o contexto aqui do vídeo não é esse tipo de manejo. É um manejo do cachorro poder se defender no caso de um cachorro solto ou algo parecido. Então, o Baruch, ele não teve esse treinamento específico, né, para combater outro dog. Mas ele tem um comando dele de ataque. Então eu estou enfatizando agora mais esse comando dele de ataque. Eu estou treinando ele mais, estou buscando treinar ele mais esse comando de ataque. Porque eu fui deixando de fazer isso. Né? Eu mudei, né? Eu tenho outras coisas para resolver, eu tenho outros assuntos. Então eu não estava dando tanto ênfase a esse treinamento no pneu, que é o que eu posso fazer. Né? Porque ou se eu pagar alguém, um figurante, mas tem que ser alguém que saiba atiçar o cachorro, né? Comprar roupa, comprar ali a proteção. Não é bom você fazer consigo mesmo, né? Porque você é uma pessoa ali próxima do cachorro. Não é bom fazer com pessoas que são próximas. Você tem um irmão, alguém da casa, um amigo, e você querer fazer ali. Aí depois, né, pode surgir algum imprevisto e o cachorro atacar a pessoa que estava fazendo, né, como um ladrão. Então é bom que seja uma pessoa que não tenha contato com o cachorro, vamos assim dizer. Né? Então, se eu pagar um figurante para poder fazer esse trabalho com dog. Mas o intuito desse vídeo aqui mesmo é que para mostrar para as pessoas que o dog box, em particular o dog box Baruch, ele tem uma boa mordedura. Ele tem um bom encaixe de mordedura. Ele tem agressividade na mordedura. E isso há mais de 2 anos. Isso aí quando ele tinha 1 ano, eu não tinha nem 1 ano ainda. Então eu peço por gentileza também, aproveitando a oportunidade, que quando alguém for fazer uma crítica a respeito do dog, dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Eu não tenho intenção de ser popular, de fazer dinheiro, de querer que o canal cresça, essas coisas todas. Ser conhecido por causa do canal, já falei, repito, não só adestrador profissional, tem vídeos falando isso. O meu interesse mesmo é que as pessoas tenham um bom manejo com seus dogs.
Os vídeos a respeito do Baruch é que para que as pessoas conheçam mais o que realmente é um dog box, porque o dog box que tem sido divulgado na mídia, nos meios de comunicação, é um cachorro bobão, é um cachorro que é voltado só para companhia, é um dog pet. E a origem primitiva do dog box não é essa. É batalha, é guerra, é guarda e proteção. O cachorro lutava com touro, lutava com urso. Teve um tempo, quando não existia pitbull, o cachorro também usado em rinha, para briga. Mas só que, como os tempos foram mudando a característica de criação do dog box. O cachorro fica criado dentro de casa, né? Criado na cama, criado no sofá, criado como um bichinho de pelúcia. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, a carência canina, né? Onde pessoas criam o cachorro por causa de carências afetivas, paterna, materna, né? A pessoa quer um cachorro para estar comendo pipoca e assistindo filme. Devia arrumar um namorado, uma namorada ou algo assim. Então a pessoa tem uma carência afetiva e ela transfere aquilo para o animal, não só em relação ao dog box Baruch, mas em outras raças também. A humanização do dog. Você não deve humanizar o dog. O dog é mais feliz se você tratá-lo como tal. Se você conhecer as origens do seu dog, você conhecer a função primária do seu dog e você trabalhar aquilo no dog. O dog, quanto mais próximo da sua origem primitiva, mais feliz ele vai ser. Só que com a dominância humana, só com a dominância do seu dono, né? Então o dog ele é muito mais feliz. Um dog que ele faz exercício, que ele se exercita, né? Ele, dependendo do porte dele, faz corrida, exercício de força. Um dos exercícios que o Baruch mais gosta é o de força. Tem um vídeo que eu não estou conseguindo publicar ele ainda. E já tem um mês que eu estou tentando publicar esse vídeo. Eu comento sobre isso. O exercício que o Baruch mais gosta é o de força, é o de tração. E é o que é mais criticado pelas pessoas. Mas é o que ele mais gosta. Então esse vídeo aqui é para demonstrar o que realmente é um dog box. Não somente isso, mas todos os outros vídeos que eu tenho publicado a respeito do dog box, em particular do Baruch, mostrando a função dele de guarda e proteção. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog. E mais uma vez lembrando, quando você for criticar algum vídeo, veja outros vídeos, porque muitas vezes aquela crítica que você está fazendo daquele vídeo, tem outro vídeo que já está explicando aquilo ali. O canal aqui não é sobre estimulando brigas de cachorro. O canal ele tem vários contextos de manejo, né? Tem de ataque, tem de proteção, tem de socialização. O Baruch não é um cachorro que eu ando com ele tenta agredir você, tenta agredir seu cachorro. Ele é um cachorro socializado e ele é um cachorro de guarda e proteção. Foi uma visita lá em casa, está no vídeo anterior explicando. O Baruch quebrou a corrente para atacar a pessoa. E eu lá, o Baruch quebrou a corrente. Aí, antes do Baruch concluir o ataque, eu dei o comando. Atenção, senta, quieto. Atenção, quieta e seta. Quieto e senta. Ele obedeceu. Por pouco ele não concluiu o ataque. E isso é porque eu estava lá. Você acha que se eu não tivesse lá, uma pessoa pulasse no lote, o Baruch não atacaria? E o Baruch tem uma característica interessante, eu lembrando. Quando ele vai para o ataque, ele nem late. Ele fecha o semblante, ele se encolhe. Já viu o documentário de uma onça quando ela está caçando? Ela se encolhe e vai
tipo como engatinhando assim, de repente ela levanta e dá aquele tiro, dá aquela explosão assim, o Baruch é desse jeito. Ele fecha o semblante, aí ele abaixa como uma onça, aí ele vai tipo como engatilhando, de repente ele acelera e ataca, completo, né? Conclui o ataque. Então, quando ele encontrou o Sansão, ele não fez isso. Por isso que eu sei que o Baruch, ele tem muito mais a oferecer. Porque ele não teve aquele estímulo de, de ataque, que ele já teve até comigo. Eu já tive problema de manejo com o Baruch, dele querer atacar a mim mesmo. Tem vídeos aí falando sobre isso também, sobre esse erro no manejo e como consertar isso também, que através de técnicas de adestramento. Então teve uma situação que o Baruch já olhou para mim assim, como realmente se fosse me atacar. Ele estufou o peito, né? Estufou o peito, fechou o semblante, mas ele não abaixou para me atacar. Aí eu dei os comandos, ele obedeceu. Depois eu fui trabalhando isso e ele não fez mais. Então ele não teve isso, sabe? Quando ele encontrou ali com Sansão, com o Pitbull, eu vi que ele ficou esperando o meu comando, ou esperando o cachorro correr e ele ir atrás. Eu não dei o comando. O Sansão também não correu. Correu foi para cima dele, porque os outros correm dele, né? Então foi uma situação ali para ele que ele nem não esperava, né? Ele esperava que o Sansão correr, ele correr atrás, ou se eu desse o comando. Então eu não fiz uma coisa nem outra. E quando o Sansão começou a atacar ele não sabia se devia atacar o Sansão, porque o Baruch ele é um cachorro adestrado. Geralmente ele ataca só quando eu dou o comando mesmo. E eu não condicionei o Baruch a atacar cachorro de ninguém. Eu não condicionei o Baruch a atacar o seu cachorro. Eu não condicionei o Baruch a briga. Eu condicionei o Baruch a fazer guarda e proteção territorial de casa. Se alguém for me atacar, eu dou o comando. Se alguém for atacar ele, eu também dou o comando, mas no caso eu não dei. Eu estou tão acostumado a não deixar o Baruch brigar contra o cachorro, que na hora que eu ia, era para me dar o comando, ataca Baruch, pega Baruch, eu dei o comando para ele, atenção, para ele parar. O comando atenção é para ele parar o que ele está fazendo, seja o que for. Às vezes eu estou numa caminhada, aí eu dou o comando livre, aí eu vejo uma criança lá na frente, outro cachorro, alguma coisa, ou eu vejo um carro vindo, aí eu dou o comando atenção. O comando atenção é para ele parar. Aí ele vai e senta. Dou o comando atenção, quieto e senta. Possivelmente, atenção, aí ele para, ele fica lá me esperando. E na hora que o Baruch estava lutando, eu dei esse comando. Que eu não deveria ter dado, deveria ter dado o comando de ataque. Como vocês veem aí, ó, nesse vídeo aí, ó, olha o encaixe da mordida do dog. Esse aí é o encaixe da mordida do Dog Box Baruch. Entendeu? Se eu tivesse dado o comando, ele teria feito essa mordedura aí no Pitbull. Ou em qualquer outro cachorro que seja. Bem, acho que eu já falei muito. Fiquem com as imagens aí. E mais uma vez, boa meditação das coisas de dog.